Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um IBESG Talks, o videocast do Instituto Brasileiro de ESG, apresentado por mim, Rafael Ávila. Hoje eu estou com o Rafa Silva, que vai poder trazer para a gente muito conhecimento de boas práticas, de como levar práticas antirracistas, políticas mais inclusivas, um olhar para a diversidade para dentro das organizações. Me apresentando, fazendo minha autodescrição. Eu sou Rafael Ávila, tenho 1,79 m, 38 anos, sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos. Hoje eu estou com uma camisa verde, escura, e eu estou aqui mais uma vez no meu escritório. No fundo, a gente tem alguns utensílios, livros e por aí vai. Rafa, muito obrigado por estar aqui. Você é sensacional no LinkedIn. Para quem ainda não acompanha, eu recomendo fortemente. Traz conteúdos que são essenciais para qualquer organização. E queria passar a palavra para você se apresentar, falar um pouquinho mais dos cargos, das ocupações que você tem hoje, né, Rafa? E também fazer a sua autodescrição. Fala aí, Rafa. Primeiramente de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast. Nessa correria do dia a dia, enfim, parar alguns minutos, uma horinha mais ou menos, para falar de coisas que eu gosto, coisas que são boas, coisas que eu adoro, enfim, dialogar é excelente. Me apresentando um pouco aqui, eu sou o Rafael Silva, mas durante muito tempo na minha vida as pessoas só me conheciam como Gota, ou Rafael Gota, tanto faz. É o meu apelido, onde muita gente ainda acaba me conhecendo mais por esse, mas meu nome oficial é Rafael Silva. Basicamente eu sou um homem negro, de 39 anos, hétero, cisgênero. Tô com uma camisa preta hoje, tenho uma barba ficando grisalha, vamos dizer assim, chegando perto dos 40 anos. Tô aqui na minha casa, aqui no meu quarto, enfim, onde eu estudo, onde eu quase que, vamos dizer assim, um centro onde eu consigo desenvolver minhas ideias, aqui numa espécie de escritório, lugar de descanso. Basicamente, assim, falando um pouco mais sobre a minha carreira. A minha formação é em História e Geografia, graduando em História e Geografia. Tenho um mestrado em História Social da Cultura também. Diria que eu tenho experiência em sala de aula, vamos dizer assim, no mínimo desde 2006. 2006, assim, ainda durante a graduação, comecei como voluntário num pré-vestibular comunitário, na Gávea, aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro, que muito próximo da Rocinha. Esse pré-vestibular comunitário, ele atendia especialmente estudantes da Rocinha, Vidigal, Cantagalo menos, mas especialmente Cruzada, Rocinha e Vidigal. Então, desde então, eu estou em sala de aula. Atualmente, eu sou do Conselho de Membros do pré-vestibular comunitário. Tenho ali uma trajetória dentro de sala de aulas em escolas privadas desde 2012. Então, hoje eu estou completando 12 anos dentro de escolas particulares. Já fiz muita coisa nessa carreira, já fui guia de turismo pedagógico, já liderei pesquisa, já fiz, enfim, muita coisa. Mas nos últimos anos, eu diria que especialmente desde 2019, 2020, eu tenho me envolvido mais com questões de letramento racial. Sempre falo que, assim, 2019, 2020 de forma profissional, porque não só por ser um homem negro, a questão racial sempre foi um atravessamento na minha vida. Tive a oportunidade de estudar em escolas particulares com bolsa, então durante boa parte da minha vida eu fui o negro único desses espaços. Então ser um homem negro, ser uma criança negra naquela circunstância, me trazia uma série de questões, uma série de conflitos, vamos dizer assim. Então sempre fui atravessado por isso. Na faculdade militei, entrei em movimentos sociais relacionados à promoção da igualdade racial, mas a partir de 2019 e 2020 trouxe isso para minha carreira. Especialmente trabalhando com letramento racial, com processos, e aí muito pontualmente ali, acho que o meu primeiro trabalho foi um amigo que pediu para eu ir na escola dele falar um pouco sobre isso, e agora eu diria que desde o ano passado um âmbito mais profissional. Você falou do LinkedIn, eu tinha um LinkedIn há muito tempo, mas só agora comecei a postar. Então tenho profissionalizado essa formação e me especializei em diversidade e inclusão nas organizações, na PUC-Rio, também tenho um MBA na USP, Exalc. Então, acho que algo que sempre esteve na minha vida nos últimos anos foi colocado, vamos dizer assim, na ordem do dia do trabalho, de fato. Em paralelo, também eu sou gerente de equidade e inclusão numa escola particular aqui do Rio de Janeiro. Muito bom saber a tua história, Rafa, e toda essa trajetória, se envolvendo com essa questão
do letramento racial, da diversidade, equidade, inclusão, né? E quando a gente olha hoje, né, seja na priorização dos ODSs, aqui no Brasil, na criação do ODS 18, né, que é voltado para essa parte étnico-racial, e quando a gente olha para as empresas, né, cada vez mais, pelo menos eu vejo isso, e os dados, né, pesquisas mostram também, a gente tem visto uma crescente na preocupação com as questões de diversidade. E aí, eu queria já jogar para você contar um pouco mais dessa tua experiência, de como tem sido o seu olhar para os primeiros passos, né, que organizações que ainda não olham, que ainda não têm essa preocupação, precisam dar para começar a criar esse ambiente, essa cultura inclusiva, né? Porque não adianta, eu acho, a gente falar sobre diversidade, sobre ter uma política de diversidade e inclusão, se você não tem um ambiente mais inclusivo, se você não tem os primeiros passos que, enfim, de certa forma, vão acolher essas pessoas de grupos minorizados que muitas vezes sofrem preconceitos, que estão em momentos diferentes, enfim. Queria ouvir um pouquinho mais dessa tua trajetória, do que você tem visto que faz sentido como primeiros passos nas organizações. Rafa, eu diria que o primeiro passo sempre é o diagnóstico, né? É entender em que pé, em que grau a sua empresa está. Supondo, enfim, podem ter empresas que já estão um passo à frente ali, seja com algum nível de diversidade acima da média, seja com políticas de transparência, de mentoria, um compliance muito bem feito, mesmo que não tivesse ali necessariamente o olhar para a diversidade de uma forma dedicada e mais uma energia maior, eu acho que é importante sempre ter o diagnóstico, porque e aí, a partir desse diagnóstico, começar os primeiros passos. E aí, o que significa isso? Assim, algumas empresas, eu diria, acho que, na real, 99% das empresas, a partir desse primeiro momento de um diagnóstico, é preciso um processo de conscientização. A pauta da diversidade, acho que para quem está no ESG, está na diversidade, sempre fala, não, todo mundo sabe disso, todo mundo está falando sobre isso, todo mundo sabe o que são ODS, por exemplo, sabe o que é ODS 18. Cara, e pelo contrário, assim, eu diria que a gente vive numa certa bolha, mas que gradativamente a gente está chegando em mais espaços. Então, assim, esse processo de conscientização é muito importante, seja da alta liderança, média liderança e dos demais colaboradores. Então, passar um processo de letramento, aí vamos dizer assim, usando o termo letramento de uma forma mais genérica, vamos dizer assim, e não conceitual específica. A partir disso, rever os processos, porque é sempre importante falar sobre esse ponto. É muito comum que as pessoas postem falando sobre você tem que aumentar a diversidade da sua empresa, você tem que ter mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas LGBTQIAPQ+, mas assim, você incluir essas pessoas dentro de uma organização que foi historicamente, vamos dizer assim, um padrão masculino, um padrão hétero, cisgênero, embranquecido, essas pessoas podem ser incluídas da mesma forma que elas vão sair muito rapidamente. Então, assim, não adianta nada você incluir as pessoas sem repensar os processos, sem repensar a cultura dessas empresas. Então, assim, inclusive você pode estar criando um grande problema psicológico para aquela pessoa que é de um grupo minorizado e que está entrando num espaço zero inclusivo, que só está obedecendo ali, vamos dizer assim, um número, uma questão quantitativa. Agora a gente tem 40% de pessoas não brancas na nossa empresa. Isso é só um número. Você pode estar com esse número e ser uma empresa extremamente exclusiva, extremamente, vamos dizer assim, não equitativa. Então, é bem complexo. É preciso rever os processos e, a partir dessa revisão dos processos, literalmente criar um plano de ação. E aí esse plano de ação vai pensar nessas métricas de diversidade, pensar nessas questões que estão relacionadas ao dia a dia, pensar programas de mentoria, desenvolvimento, enfim, toda uma gama de ações que devem ser feitas para, de fato, você dizer que você é uma empresa inclusiva e não que é só um número quantitativo ali de diversidade. Não, perfeito. E eu acho muito bom tanto olhar para o diagnóstico, né? Então, no meu trabalho mesmo, olhando para a parte mais estratégica da sustentabilidade, né? Práticas ESG, eu falo para todos os meus clientes, né? Diagnóstico é o primeiro passo. Se você ainda não fez, se você não sabe onde você está, se você não tem a noção do que já está construído, é muito difícil, né? Você dar outros passos
enfim, estruturados e de fato tem um direcionamento. Acho muito legal que você tenha essa visão também para esse recorte, né, do ESG. E uma coisa que você falou que eu acho que é super importante, e na minha visão também, para, enfim, todo esse olhar estratégico, é justamente como a gente lida, né, com as lideranças. Como é que tem sido para você, como você tem visto as empresas, né, a receptividade dessas lideranças, e também como você tem visto o papel da educação, do letramento, né? Porque é isso, eu acho engraçado, porque outro dia eu estava com alguns colegas e eu perguntei para eles, você sabe o que é ESG? E de 4 colegas, meu irmão incluso nisso, nenhum sabia. Porque eles estão em mercados diferentes, eles estão em outras bolhas, e por mais que a gente converse muito, né, o termo não está no dia a dia deles. Então, é uma coisa que no dia a dia, para mim é óbvio, para os meus pares, para as pessoas que estão ao nosso redor, é óbvio, mas esse óbvio é para uma bolha muito pequenininha, né? Então, como é que tem sido essa questão de engajar, educar, né, e trabalhar o letramento de lideranças, mas não só lideranças também, né? Quando a gente olha para a empresa, para todos os colaboradores como um todo. Eu acho que assim, é muito curioso, né? Eu já observei isso pelo menos em 3 ou 4 empresas, de uma forma muito clara, que recentemente eu trabalhei. A alta liderança costuma ser mais, vamos dizer assim, aberta a esse processo de letramento, entender a importância da diversidade, entender como ela vai melhorar a produtividade. Uma produtividade pode melhorar a própria criatividade, a inovação dentro de uma empresa, que essa inovação vai gerar mais lucros, que vai gerar, enfim, um resultado melhor. E aí, assim, a partir do momento que você passa para média liderança, isso não fica necessariamente tão claro, assim. E é bem curioso a gente observar isso, porque, em geral, a alta liderança é mais composta, vamos dizer assim, majoritariamente por homens brancos. Já a média liderança, por mais que os homens brancos sejam maioria, os grupos minorizados podem estar ali também. Só que nesse momento é que eu acho que tem que ser um processo até mais cuidadoso e sensível. E aí tem um ponto que eu acho que é relevante. Acho que muita gente, quando olha para a diversidade, e aí eu estou dizendo especialmente do grupo, vamos dizer assim, que não é uma minoria, que são os homens brancos, que são maioria no espaço de trabalho, são maioria nos cargos de liderança, as pessoas pensam assim, então, peraí, se a gente vai criar uma meta de diversidade, vai criar um programa de diversidade, eu vou perder meu emprego. Sou um homem branco, ou do tipo, eu venho, sei lá, sou uma mulher branca que vem de uma família rica, então daqui a pouco vai vir uma mulher negra para ocupar o meu lugar. E não é isso. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, ou um dos grandes desentendimentos, vamos dizer assim, da pauta da diversidade. Assim. A ideia não é chegar de um dia para o outro, galera, demitiu todos os homens brancos, vamos colocar todo mundo que é de minoria no lugar e acabou. Não é isso. Mas, assim, se as empresas seguirem fazendo os mesmos processos, seguirem fazendo as mesmas políticas de promoção, recrutamento, elas vão continuar seguindo o mesmo padrão de escolher homens brancos e deixando de lado os grupos, as minorias em geral. Então, assim, a ideia da diversidade é muito mais falar assim, olha, empresa X, você tem agora ali, vamos dizer assim, só 20% da sua alta liderança são grupos minoritários. Então, como que você vai fazer para mudar isso no futuro? E num horizonte grande, assim, eu diria que eu já li muito sobre isso, assim, empresas só se tornarão diversas e inclusivas, de fato, num espaço de tempo de 10 anos. Às vezes, assim, em cases muito bem-sucedidos, 7 a 8 anos. E aí, assim, 7, 8 anos ou 10 anos, boa parte dessa alta liderança e média liderança vai mudar. As pessoas vão receber propostas de emprego melhor, vão se aposentar, vão, sei lá, vender miçanga na praia, enfim, fazer qualquer coisa. Então, a grande questão é pegar esses momentos e falar assim, olha, vamos dar uma olhada na diversidade? Vamos pensar em grupos que estão historicamente excluídos desses espaços? E aí, assim, e rever os processos, como eu falei lá no início. Porque não adianta nada você colocar um critério, olha, para ocupar esse cargo de liderança eu preciso de alguém que fez, sei lá, faculdade nas melhores universidades do Brasil, que tem uma experiência internacional, que tem um inglês fluente, que fez MBA em Harvard, que fez não sei o que lá na escola de negócios de London, enfim. Se colocar esses critérios, você vai seguir selecionando sempre as mesmas pessoas. Então é preciso rever essa política de promoção
pensando em como incluir esses grupos. Então, assim, acho que engajar tem um processo ali de conscientização, que é o quê? Falar, olha, não significa você perder o seu emprego. Significa que quando a oportunidade surgir, esse tem que ser um ponto de atenção. Esse tem que ser um ponto prioritário para a gente, que é tornar esse espaço mais diverso. Então, assim, acho que esse é o grande, talvez um dos grandes entendimentos, assim, eu já ouvi, enfim, inúmeras vezes do tipo, então você quer dizer que se a gente adotar isso que você está falando, eu vou perder meu emprego? E acho que é uma reação quase que natural das pessoas, assim, acho que é do cérebro humano mesmo, de pensar na segurança dele ali, né, Da e sobrevivência, né? A boa e velha pirâmide de Maslow. sim, de fato, sim, sim, com certeza. É. Não, mas eu gosto muito dessa sua provocação e do que você traz, Rafa, porque quando a gente olha, né, para as organizações, e obviamente existe esse perfil e preocupação, né, com as pessoas, do que você falou, e foi a segunda vez que você disse, então acho até bom eu destacar também a parte dos processos, né? Porque quando eu falo sobre sustentabilidade nas empresas, para mim isso é muito importante também. Se a gente não olhar para processo, se a gente não mudar processo, as coisas não mudam. É um esforço que às vezes é um espasmo, né, como a gente gosta de falar, que vai acontecer uma única vez e ele não continua depois. Você começa a ter muitas barreiras, você começa a ter muitos problemas e, de fato, engajar lideranças, trabalhar processos, né, faz com que o caminho seja, enfim, muito mais suave, por assim dizer. E dentro dessa lógica, uma das coisas que eu acho que é muito importante, que eu também já conversei com empresas, e quando chega nesse assunto, de eu ouvir a seguinte coisa: a gente tem política de diversidade, sim, a gente é diverso. Aí, o meu intuito natural é perguntar: que legal, mas me diz uma coisa, como é que vocês sabem disso? E nem sempre a resposta está redonda, né? E o assunto que eu queria trazer é como você tem visto, Rafa, a mensuração desse impacto relacionado à diversidade, à inclusão nas empresas. De fato, você tem visto um esforço para mensurar quais são os indicadores que são mais importantes, o que as empresas estão fazendo? Porque, em muitos casos, quando eu faço essa pergunta, a resposta é que não tem ainda um indicador. E, para mim, é muito conveniente você, como gestor, você, como empresa, falar: olha, eu sou diverso, mas eu não me meço. E, para mim, se você não está medindo, você não tem como saber se você de fato é diverso ou não. Você pode até ter políticas, né, ou práticas, ou estratégias isoladas, mas você não tem, de fato, um controle daquilo. Então, eu queria entender de você como é que você tem visto isso nas empresas e quais são os indicadores que você gosta de mensurar quando você está entrando numa organização, que você gosta de visualizar como forma de entender, de fato, esse impacto que a empresa está gerando ou não. Acho que o principal indicador que as empresas usam, e aí é um indicador que a gente tem que olhar atentamente, vamos dizer assim, é o indicador da métrica de diversidade, no sentido assim, quantas pessoas são aqui de grupos historicamente minorizados, quantas pessoas negras tem no nosso conselho, quantas pessoas negras tem na alta e média liderança, ou na real, quantas pessoas negras tem na empresa em si. Aí eu acho que tem que ter um cuidado, assim, tem, enfim, um conceito bem largamente conhecido é o teste do pescoço, né? Que é literalmente você vê ali quantas pessoas negras ou quantas mulheres tem dentro de um espaço. Mas assim, ele é limitado, né? Porque você pode ter uma empresa que, por exemplo, tem uma responsabilidade ali de a gente vai ter uma proporção demográfica dentro da nossa empresa, ou seja, vai ter lá 54, 55% de pessoas negras dentro do seu quadro, por exemplo. Mas aí, quando você vai olhar, essas pessoas estão só em cargos subalternos. Ou a grande maioria, sei lá, 80%, 70% estão em cargos subalternos, e nos cargos de liderança, cada vez menos, até que chega num cargo que não tem ninguém negro, por exemplo. Isso não faz sentido nenhum. Essa é uma métrica que, infelizmente, muitas empresas usam, e de uma forma bem, enfim, negativa, no sentido da diversidade. Então, assim, não, a gente tem proporção demográfica. É sempre complexo falar sobre isso, porque a população negra, por exemplo, sofre majoritariamente do desemprego. Então, assim, mesmo em lugares subalternos, essa pessoa tem ali uma oportunidade de renda. Mas isso é muito pouco. Isso na real, não é significativo. Então, assim, tem que entender onde essas pessoas negras estão. E aí, como é que tem que fazer? Você vai ver, beleza, você tem proporção demográfica, mas onde
as pessoas negras estão. Elas estão na liderança, estão na média liderança. Um outro ponto também que é bem relevante, uma métrica que eu acho que isso é bem interessante para medir o grau de inclusão, porque algumas empresas podem ter uma grande, vamos dizer assim, um programa de diversidade para incluir e recrutar pessoas, mas a taxa de retenção é muito importante. Porque é aquilo, se você é uma empresa inclusiva, a pessoa negra, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir valorizada, ela vai se sentir empoderada de estar naquela empresa. Então, ela vai ficar ali muito tempo. Ela pode até, enfim, por uma outra oportunidade sair dessa empresa, mas ela ficou ali um tempo razoável, 5, 7, 8 anos. Se você tem uma taxa de retenção alta, isso é um excelente indicativo. Se o seu turnover é muito alto em relação a esses grupos minoritários, você tem um problema. Porque você está recrutando muito, você está tendo ali, de repente, na entrada, você está tendo um bom estímulo para essas pessoas entrarem, mas a sua cultura organizacional, a sua cultura da empresa não é de fato inclusiva. Então você tem um grande problema. Um outro ponto também, assim, para medir quantas pessoas negras, por exemplo, tiveram promoção. Porque pode ter, assim, do tipo, a gente abriu aqui, não sei, 5 iniciativas de promoção, e dessas 5, só uma delas era uma pessoa negra. Então você tem ali uma desproporção. E mais uma vez, você pode ser uma empresa com igualdade demográfica, mas ter os processos ainda muito exclusivistas, vamos dizer assim, ou não inclusivos, melhor dizendo. Então você medir taxa de retenção dessa pessoa, medir taxa de promoção, obviamente medir a métrica de diversidade como um todo dentro daquele espaço, mas também dentro de cada um dos níveis é extremamente importante. Um outro ponto também para mensurar o impacto é feedback, né? No momento assim que você está ali, falar com esses grupos, perguntar como que está a situação, como que está o ambiente no trabalho. Uma outra forma também de você, vamos dizer assim, responsabilizar lideranças. É do tipo você colocar dentro da avaliação daquela liderança, do feedback da liderança, você ter ali quantas pessoas negras você incluiu na sua empresa, quantas mulheres negras tem na sua equipe, quantas mulheres negras tiveram promoção dentro da sua equipe. Então, você colocar dentro dos indicadores de resultado e rendimento ali uma métrica de diversidade e responsabilizar a liderança, assim. Eu acho que tem 3 palavras que, de certa maneira, me acompanham muito dentro do trabalho de diversidade. Primeiro, a transparência. Tipo, beleza, nem toda promoção você vai conseguir promover uma pessoa de um grupo minorizado. Mas, assim, se você só promove um grupo, enfim, majoritário, você está excluindo claramente. Você está tendo um filtro ali nessa promoção. Então, transparência é muito importante. Deixar claro para todo mundo, olha, essa pessoa foi promovida por isso, isso, isso e aquilo. E, mais uma vez, atentando para aquela mudança dos processos. Você exigir sempre o melhor currículo de todos, fale 5 línguas. Enfim, eu dou aula numa escola que é de elite no Rio de Janeiro. Assim, os alunos saem lá trilíngues, assim, com experiência fora ainda no ensino médio. Então, essa pessoa claramente ela vai ter muitas vantagens na hora de competir com um aluno que de repente se formou numa escola pública. Então, cabe você também enxergar nessas pessoas e rever esses processos. Voltando às 3 palavras, que eu falar transparência, educação, então assim, o letramento, a educação, conscientização constante da equipe e a responsabilização, né? Tipo, responsabilizar não, tanto os stakeholders do negócio, mas também das lideranças. Olha, a métrica de diversidade, ela é uma parte do seu trabalho, ela é uma parte do seu feedback, ela é uma parte da sua, vamos dizer assim, da sua avaliação. Então, você responsabilizar as lideranças em relação a isso é muito importante. Excelente. E aí uma dúvida que eu fiquei, até em relação a esse ponto também, você chega dentro do seu trabalho a fazer esse recorte também da análise, né, da diversidade, do percentual de diversidade, além de olhar para os cargos, olhar para os salários também como forma de entender se você tem uma disparidade ou não? É importante fazer isso. E ali, assim, eu diria que é onde a gente pode medir, por exemplo, as questões de desigualdade em cargos de liderança,
que a gente vai ver, mas é algo que também ocorre, assim, aí várias pesquisas vão falar sobre isso, que mesmo dentro, por exemplo, eu lembro de uma pesquisa que saiu na Fundação Lema, que falava sobre presença de mulheres negras e homens negros em conselhos de empresas que estão listadas na B3. Eles são minorias, os negros, nesses conselhos, e mesmo quando eles estão em conselhos, eles costumam ter salários, em média, metade ou 70% do salário médio de um homem branco, em alguns casos, de uma mulher branca na comparação com a mulher negra. Então, mesmo quando você tem ali num nível hierárquico semelhante, você pode ter desigualdades salariais, e aí observar isso é bem importante. Obviamente, enfim, respeitando ali questões de LGPD, de transparência, etc., mas observar esse ponto e atacar esse problema é algo bem relevante, porque aí eu diria que, enfim, já deixando claro, viés inconsciente, né? Em vários já ouvi, por exemplo, falar assim, não, mas eu promovi essa pessoa, mas eu sei que ela vem de uma realidade difícil, esse é o melhor salário da vida dela, ela já falou várias vezes que ela nem sonhava em ter um salário tão bom. Então, por isso, o líder acabou dando um salário bem menor do que de um outro cara que ele, naquele momento, ele comentou, é um cara que veio de um colégio bom, ele não ficaria aqui se eu não desse um salário melhor, ele acabaria, não ia conseguir reter essa mão de obra, então ele ia acabar indo para uma outra empresa, e aí você está, mais uma vez, não sendo equitativo, né? Você está criando desigualdade dentro de um mesmo ambiente, e aí, por várias razões, isso também pode dar uma série de problemas de clima, né? Porque, enfim, tem um amigo meu que fala que uma das instituições brasileiras é a fofoca. Então, assim, isso vai acabar acontecendo, as pessoas vão acabar falando, vão saber disso, e você pode gerar uma série de conflitos dentro de um mesmo ambiente de trabalho, de uma mesma liderança e tudo. Então, é bem importante estar atento a esse ponto. Sem dúvida nenhuma. E dentro dessa lógica de, beleza, existe o entendimento de que a gente tem uma divergência, que as coisas não estão, obviamente, igualitárias como elas deveriam estar. Existe o engajamento da liderança, ele já entendeu isso, ele passou por um processo de letramento, você, Rafa, chegou lá na empresa e conseguiu levar esse conhecimento. O que você acha que são as melhores estratégias hoje para valorizar esses grupos subrepresentados dentro da empresa, né? O que você tem visto que funciona muito, dá muito certo, e o que talvez não dê tão certo assim, mas que são práticas que são necessárias de existirem dentro das organizações? Cara, acho que uma prática que eu vejo cada vez mais comum e com muita felicidade afirmar isso são os grupos de afinidade, né? Eu acho que eles são espaços onde você tem ali um espaço de confiança, você estabelece ali um espaço seguro de trocas. Eles são voluntários, geralmente, né? As pessoas, enfim, elas se auto-voluntariam para estar nesses grupos. Então, e aí convivem numa realidade comum, seja de ser um homem negro, seja de afinidade de mulheres, comunidade queer, geracional, enfim, tem uma série de grupos de afinidade que seria muito importante as empresas estimularem, obviamente, voluntário, né? A pessoa participa se quiser, mas esses grupos de afinidade são bem importantes. Primeiro, porque eles vão ter pessoas de níveis diferentes, de setores diferentes, mas que compartilham ali de uma identidade comum. E aí, dentro dos diferentes lugares da empresa, e aí empresas gigantes, por exemplo, recentemente eu fiz um trabalho com a Suzano, uma empresa gigantesca, assim, aí vão ter, enfim, uma série de realidades diversas dentro do que seria de uma pessoa negra dentro dessa empresa. Alguém que está na média liderança, alguém que está trabalhando num cargo um pouco menor, alguém que está na alta liderança, essas pessoas vão ter realidades muito distintas. Essa cartografia, vamos dizer assim, usar até o conceito de geografia, ela é muito importante, porque você traz ali, dentro desse grupo, realidades diferentes, mas dentro de uma identidade. E ali você pode traçar políticas internas, você pode construir, por exemplo, conscientização, você pode construir avanços dentro dos grupos de afinidade. Um outro ponto que eu acho importante também, e aí especialmente quando a gente fala de pessoas negras, que vêm de uma realidade social desigual, geralmente vêm de famílias mais pobres, às vezes de lugares mais distantes, em muitos momentos não tiveram a mesma formação que outros grupos tiveram.
Então, você ter ali um espaço, por exemplo, de mentoria e desenvolvimento. E aí eu queria dar muita atenção na questão da saúde mental mesmo. Assim, acho que cada vez mais as empresas têm se preocupado com isso, têm criado programas voltados a esse ponto, mas é importante que elas atentem, por exemplo, que em muitos momentos, infelizmente, as pessoas negras são o único negro daquela em cargo de liderança, por exemplo, é o único naquele espaço. E isso causa uma série de questões problemáticas, sabe? Além de um outro ponto, a pessoa negra, quando ela acaba sendo bem-sucedida, em muitos casos, ela pode vir de uma família que tem questões financeiras. Então, ela não está ali só por ela. Ela não está... O salário dela não é só pelo indivíduo, só pela família, o núcleo familiar direto. Muitas vezes, isso é para um grupo mais estendido de família, um grupo mais estendido de pessoas. Ela representa muitas expectativas e esperanças dentro disso. Então, esse processo é doloroso, às vezes. Assim. Inclusive, ele pode gerar o próprio sucesso. Um tempo atrás eu escrevi sobre isso no LinkedIn, acho que foi um dos textos que mais... acho que teve troca de ideia assim, com pessoas negras, que é o que? Até um sentimento de culpa, do tipo, olha, meus pares aqui, pessoas que cresceram comigo, não estão no mesmo lugar, e eu estou enriquecendo, estou bem sucedido, me mudei de bairro, por exemplo, teve uma menina que falou, eu me sinto muito mal, ela é de São Paulo, ela falou, me sinto muito mal, minha família é da Zona Leste, eu me mudei para um bairro mais central, aí quando eles vêm aqui, eles não se sentem bem, mas aí eu quero que minha família me visite, eu estou me sentindo... O meu sucesso, em algum nível, me fez mal. Então, é um lugar muito sensível, assim. Então, essas mentorias, elas não só são importantes para ajudar no trabalho, ajudar na produtividade, ajudar na promoção, ajudar em várias questões relacionadas, estrito senso à empresa, vamos dizer assim, mas também num processo de segurança, num processo de apoio e saúde mental desse ponto. Porque aí, comparando com outros grupos, essas pessoas não sofrem dessas questões. E aí, mesmo quando a gente for falar de questões de gênero, também falar da questão do cuidado, da mulher que acaba tendo responsabilidades duplas no trabalho, depois em casa, da culpa, eu ouço muito de amigas, da culpa que acaba tendo mulheres que são mães, que estão trabalhando, e aí o filho não está junto, ou se sente ausente, porque, e às vezes, ser muito bem sucedido demanda muitas horas de trabalho. Então, às vezes, eu estou negligenciando o cuidado do meu filho, que às vezes os homens não sentem esse sentimento. Não tem aquele sentimento de fato de culpa. Ah, não, estou trabalhando, esse é o meu... isso aqui é a minha responsabilidade, sabe? Então, ter um olhar à saúde mental, ao cuidado, é muito importante, assim. Então, e aí, enfim, você valorizar esses grupos também, você tem um canal de denúncia seguro, bem feito, que todo mundo saiba. Por exemplo, semestralmente você falar sobre isso, ter palestras, tá bem comunicado, que todo mundo saiba o que é um assédio, assim, identificar literalmente, assim, se eu estiver sofrendo assédio, tiver algum problema, a quem eu procuro, sabe? Como que eu comunico isso? E aí, infelizmente, muitas empresas acabam tendo canais de denúncia, mas acaba que a apuração não é feita, ou não tem nenhum feedback em relação a isso. Então, ter só o canal de denúncia, ele é só um primeiro passo. Assim, beleza, você está ali um pouquinho além de uma parte das empresas que estão muito mal. Mas, assim, ter um canal de denúncia, você entender como é que funciona o processo, você ter um feedback sobre aquilo ali, e especialmente, não aconteceu que, no passado, acho que acontecia muito mais, que a pessoa denunciar que está sofrendo assédio, logo depois ela ser demitida, né? Então, esse canal de denúncia servia única e simplesmente como uma enganação. Ele, de fato, não era um canal de denúncia, né? Não, e eu acho perfeito tudo que você trouxe, Rafa, e talvez o que eu gostaria de deixar para você que está assistindo a gente é que, para o relatório de sustentabilidade, para as práticas que você vai divulgar na sua empresa, no seu site, né, você ter canal de denúncia, você ter o grupo de afinidade, que seja um comitê, que seja o grupo de afinidade mesmo, você ter várias dessas práticas, todo o papel aceita, né? Agora, como elas de fato são implementadas, quais são as métricas que você tira disso, como você lida com as situações que acontecem de fato no dia a dia, que vão dizer se a sua empresa de fato está gerando um ambiente mais inclusivo ou não, né? E essa é uma diferença muito grande que muitas vezes eu vejo que os gestores ainda patinam um pouco. Que é isso, eu tenho lá, eu tenho um FAQ,
Pô, eu tenho uma ouvidoria, eu tenho um canal para ouvir, né? Mas é isso, se você não tem uma política de tolerância zero, se você de fato não age em cima do que está sendo colocado, desculpa, mas acaba que ao invés de você ter uma valorização desses grupos, você está tendo justamente um problema que só vai escalar e talvez vire mais à frente um problema estrutural grave da sua empresa. E aproveitando, pode falar. Cortar nesse ponto, acho que pensar sempre, e acho que o SG traz muito isso, no sentido de crise de imagem, né, de uma crise ali de até ferir o negócio, né, da segurança do negócio. Você tem um canal de denúncia, você registra esse canal de denúncia, e aí a pessoa que, por exemplo, teve algum problema, sofreu assédio, etc., ela registrou, ela tem ciência, que a empresa tem ciência, tem noção das coisas que ela está sofrendo, e a empresa simplesmente não fez nada, diria que tem um problema jurídico grande ali, do tipo, porque uma coisa de repente está acontecendo alguma coisa, a empresa não soube, por exemplo, não chegou até ela, a liderança, não chegou em nenhum canal de denúncia o que estava acontecendo. Eu diria que é raro ninguém saber coisas graves que estão acontecendo, mas supondo que exista isso. O outro caso é quando a empresa tem consciência sobre aquele ponto, ela está ali sabendo exatamente o que está acontecendo e ela simplesmente não fez nada. Isso, assim, inclusive, é uma questão trabalhista, que pode depois ser cobrada, fora questões de redes sociais. Eu acho que a pauta da diversidade e as redes sociais geralmente são muito parceiras, assim, tem casos diversos de empresas que tiveram sua imagem ferida por ferir programas de diversidade, por ter casos de assédio constante. Acho que as redes sociais têm um papel importante e relevante nesse sentido. E o que algumas empresas fazem também, Rafa, e eu acho que faz sentido, obviamente que depende do tamanho da empresa, da estrutura, de verba e orçamento que tem ou não, mas é começar você terceirizar alguma dessas práticas. E, por exemplo, eu vejo também, né, no caso da ouvidoria, você tem uma ouvidoria externa, independente, onde você vai ter, obviamente, os casos sendo apurados sem um viés interno, né, e coisas do tipo. Mais uma vez, depende do tamanho da sua empresa, mas é uma prática que eu vejo. E eu queria aproveitar essa deixa para valorização e coisas que podem acontecer errado, para entender de você o que você vê, Rafa, dos principais erros, né? Erros mais comuns ligados a essa pauta da diversidade, inclusão, voltada para a questão racial também, que você tem visto nas empresas. Eu acho que tem, especialmente, eu diria que 2 erros graves, assim. Acho que o primeiro, eu já falei um pouco, é você incluir as pessoas, no sentido de você numericamente, você ter ali as pessoas de grupos diversos dentro da sua equipe, mas você achar que pura e simples incluí-las vai fazer diferença. E acho que tem um relatório da McKinsey que eu diria que é um dos mais citados na internet para falar de questões de diversidade, mas que talvez a galera só leu a primeira parte dele, sempre esquece a segunda parte. Ele fala, por exemplo, que você aumenta a produtividade e a inovação, a lucratividade, se você tiver equipes mais diversas. Mas ele fala também que se você tiver equipes mais diversas que em ambientes não inclusivos, isso não faz diferença. Então você precisa ter equipes diversas. A diferença, na real, desculpa, não faz. A diferença é menor. Você precisa ter equipes mais diversas, mas você precisa ter um ambiente mais diverso. Senão você vai gerar ônus, assim, você vai gerar pessoas em um constante estresse, em constantes momentos onde ele vai ter que lidar com uma série de... É que eu odeio o termo microagressões, mas ele é usado porque, enfim, é conceitual e tá ali, a galera entende, mas uma série de microagressões diárias e cobrando que aquela pessoa sempre esteja ali com uma casca, com uma imagem para se sentir minimamente incluído. E nunca, de fato, vai ter o pertencimento à empresa. E esse é esse conceito muito importante, pertencimento. Ela precisa se sentir livre para ser ela mesma dentro de um pertencimento da empresa. A cultura da empresa tem que ser inclusiva ao ponto de eu me sentir completamente à vontade para ser o Rafael, para você ser o Rafael, enfim, dentro ali da cultura empresarial. Um outro ponto que eu diria que é um erro grave, que infelizmente muitas empresas ainda fazem isso, é você ter a agenda da diversidade associada a uma espécie de voluntariado. Do tipo, e aí eu entendo que a questão da diversidade ela tem um certo grau de militância. Tem um certo de pessoas que não só sofrem as dores cotidianas de, vamos dizer assim, estar ali dentro, enfim, de um grupo identitário,
que é historicamente excluído. Então tem essa militância, mas assim, eu não lembro quem falou isso, mas enfim, foi alguém famoso na rede social que falou: militância não traz comida para casa, sabe, necessariamente. Você precisa de um carro dedicado, você precisa de um gerente, um diretor, enfim, o que você queira chamar de diversidade. Você precisa de alguém que tenha dedicação exclusiva a isso. E aí eu diria que a escola onde eu trabalho hoje foi muito à frente nesse momento, para ter um cargo ali que é dedicado a pensar essas questões, mas não só essas questões de inclusão como um todo, processos, políticas da escola. Então, assim, acho que, porque muitos lugares aí isso se perde. E aí eu acho que tem um outro ônus que é o quê? A pessoa vai fazer no momento ali que sobra da rotina dela, que já deve ser uma rotina muito estressante, muito corrida, uma rotina cheia de tarefas. Aí no tempo que sobra, você vai se dedicar a pensar questões de inclusão na empresa. Então, assim, é o que resta, né? É o momento que você talvez esteja mais cansado, ou você está colocando ali indivíduos num grau extremo de trabalho e sem uma dedicação, sem energia, sem tempo para isso. E aí tem um problema, porque sem tempo e sem energia, as ações às vezes não saem do papel. E aí o que essas pessoas podem ser classificadas é como incompetentes. E aí não é uma questão de incompetência, é uma questão de, cara, essa pessoa está fazendo outro, sei lá, essa pessoa, não sei, técnica de informática, essa pessoa tá, não sei, fazendo ali, ele é analista de alguma coisa e, em paralelo, ele também é o responsável pela diversidade, ele também promove momentos, palestras, e isso não é justo, sendo muito claro, assim. Então, acho que, para mim, os dois principais erros é isso, é você olhar só quantitativamente e não qualitativamente. O segundo lado é você achar que a agenda de diversidade é meio que um favor, vamos dizer assim, um papel de militância das pessoas dentro da empresa. Não, se a agenda da diversidade é importante, você tem que ter um lugar dedicado a isso, um cargo de dedicação a isso, e dar apoio àquela pessoa, e dar tempo e energia para aquela pessoa se dedicar a um trabalho bem feito dentro da empresa. Porque sem isso, a chance de ser mal sucedido é muito grande, né? Enfim, eu diria que esses são os dois principais erros que eu entendo, vamos dizer assim, que as empresas acabam cometendo. O outro, talvez, enfim, um menor, seria achar que, e aí, enfim, eu lembro de uma empresa que chegou e falou para mim: "Não, então, a gente quer em um ano ser uma empresa diversa." Eu falei assim: pô, impossível. Não vai ser, não vai acontecer, assim, eu até falei: eu posso até pegar esse trabalho, vou fazer o que dá para fazer, mas assim, daqui a um ano você não vai ser diverso. Então, assim, também essa ilusão de achar que mudar uma cultura, mudar toda uma forma como aquela organização é feita, e como o país é construído em diferentes sentidos, você vai mudar de um ano para o outro. Isso não faz sentido. A diversidade, ela é uma construção de médio e longo prazo, onde as empresas vão, como a gente falou, né, diagnosticando, conscientizando seus colaboradores, revendo processos, criando vários planos de ação, e aí o plano de ação vai desde o recrutamento, por exemplo, você ter ali alguns pilares, né, vamos dizer assim, você ter o letramento em relação a essas questões, você ter o recrutamento, ou seja, recrutar ali de fato, você ter um canal de denúncia, um compliance seguro, você depois ter, por exemplo, envolver os stakeholders. Acho que isso o SG fala muito bem, né, na questão de você, seus fornecedores, ali do tipo, você tem que também fazer exigências, você tem que, olha, não vou empregar, beleza, minha empresa é super inclusiva, perfeita, as pessoas se sentem muito bem aqui, pertencentes, os grupos minorizados são ouvidos, mas, pô, eu tô contratando uma terceirizada de limpeza que está pagando menos que o salário mínimo, as pessoas não têm os direitos trabalhistas assegurados, não faz o menor sentido. E acho que um outro pilar também importante é o sentido de, vamos dizer assim, de reparação histórica que as empresas têm que ter. Tipo, é importante que você invista, por exemplo, em programas sociais, na comunidade que você está, e aí você quer investir, por exemplo, você tem uma ausência de pessoas negras que tenham proficiência em inglês. Pô, investe num programa de proficiência, de ensino de línguas em comunidades carentes. Além dos seus funcionários, investe numa comunidade carente. Você está preparando, você está literalmente construindo o país do futuro.
e os seus trabalhadores no futuro também. Então, assim, esses programas de tutoria, vamos dizer assim, e aprendizagem é muito importante, sempre olhando a questão social, né? E muitas vezes, eu gosto muito dessa sua última fala, Rafa, porque quando a gente tem esse olhar para o investimento social privado, né, para o impacto social, ligado muitas vezes a uma necessidade da empresa, você está justamente diminuindo a lacuna que existe entre o que você considera que é um profissional ideal e o que você tem hoje, né? Então você acaba criando um ciclo muito virtuoso de fato, geração de renda, de emprego, de você trazer pessoas dessa comunidade, com isso você tem um envolvimento comunitário maior dentro da sua organização, e, enfim, é uma das coisas que eu gosto muito para a sustentabilidade como um todo, e quando a gente olha para o recorte, né, de inclusão, de diversidade, equidade, igualdade como um todo, é super importante que a gente tenha esse olhar para como a gente olha para o que a empresa faz, para o que ela precisa e para o que ela pode ajudar essas pessoas a, de fato, fazerem mais parte. E com isso você avançar. E aí, Rafa, acho que é essencial. Tem uma coisa que recentemente eu conversei com um CEO de uma empresa brasileira. Acho que as pessoas não têm muito essa dimensão histórica, e acho que é o meu lado muito historiador da questão, assim. O programa de cotas raciais e cotas sociais nas universidades públicas em geral, ele tem ali, vamos ver, mais ou menos 7 anos. Então, 15 a 16 anos. Supondo, mais ou menos, a gente tem talvez uma geração e meia, desculpa, de pessoas que estão formadas nesse programa de cotas, né? E essas pessoas, vamos dizer, os primeiros que entraram lá atrás, eles hoje talvez estejam com 8 a 9 anos no mercado de trabalho. Então hoje talvez eles já estejam chegando em cargos de liderança, estão chegando ali em cargos mais altos, de relevância no mercado de trabalho. E aí eu acho que vale atentar muito a isso, assim, existe uma geração de pessoas, e não só pessoas negras, pessoas que vêm de escolas públicas, que tiveram acesso a boas universidades, tiveram acesso, e aí eu não vou entrar na questão, tem uma evasão também no ensino superior, mas eu acho que é uma outra questão, eu vou, por hora, para ficar no foco aqui do podcast, mas essas pessoas que se formaram, conseguiram atravessar essa trajetória e chegaram no mercado de trabalho muito bem formadas, assim. E essa geração é uma geração de pessoas que veio de baixo, e eu literalmente, assim, eu diria que assim, não posso falar sobre todo mundo, mas a grande maioria dessas pessoas estão com sangue nos olhos, assim, estão literalmente com a faca nos dentes, porque é a chance da vida delas, porque literalmente elas vão estar nesse lugar do tipo, eu fui o primeiro da minha família que se formou no ensino superior, na real o segundo, desculpa, mas assim, diria que eu conheço várias pessoas que têm essa mesma trajetória, que foram o primeiro da família ou o segundo da família que se formou no ensino superior e que entrou no mercado de trabalho num outro lugar. Indo naquela comparação que eu falei, enfim, de pessoas no mesmo nível hierárquico, aí um cara falou que não, porque eu dei mais salário para esse cara aqui, porque eu sei que ele veio de uma escola boa, as aspirações salariais dele são muito maiores, e eu sei que ela veio de um lugar de pobreza, então esse é o melhor salário da vida dela, já está muito feliz. O pensamento tem que ser um pouco diferente, assim, radicalmente diferente. Porque essa pessoa que veio de baixo, e aí como você estava falando de formação, de você investir lá no social, você investir num programa de educação dessas pessoas, cara, essas pessoas vão vestir a camisa dessas empresas. E assim, hoje uma das coisas que até falando de geração Z, questões geracionais, fala-se muito, a geração Z não quer ficar muito tempo no emprego, geração isso não quer mais trabalhar tanto tempo. Cara, essa galera, ela quer sim trabalhar num lugar durante muito tempo, ela quer ter chance de crescer, ela quer ter chance de ter bons salários, e até para essa demanda financeira, ela precisa disso. E ela, inclusive, ela vai ter menos liberdade, isso é um problema, mas para a empresa pode ser algo positivo, ela não tem tantas chances de arriscar. Então, se essa empresa souber valorizar ela, desde lá de trás, numa formação, investir nela, investir em mentoria, desenvolvimento, cara, essa pessoa vai, assim, literalmente vestir a camisa da empresa e vai amar essa empresa até o último fio de cabelo. Então ela vai pegar essa chance como a chance da vida dela, porque de muita gente é isso, é a chance de mudar a trajetória de vida. Então, eu acho que as empresas têm que estar muito atentas a isso, até porque o número de pessoas vindo desse grupo
que estava em cotas, que usufruiu do programa de cotas raciais, de cotas sociais e raciais, desculpa, ele vai estar crescendo cada vez mais no mercado de trabalho. Então, ter um olhar mais sensível e pegar essa pessoa, olha, eu vou desenvolver essa pessoa, eu vou fazer com que ela fique aqui muito tempo e eu vou literalmente fazer com que ela cresça comigo, junto com a minha empresa, e a gente vai caminhar junto nisso aí. E aí, muito claro, pessoas que já vêm de uma família mais privilegiada têm mais liberdade mesmo, até de apostar no empreendedorismo, ou do tipo, esse emprego aqui eu não estou gostando, meu chefe é assim, assado, então eu vou sair, porque já tenho um emprego, já tenho uma renda de família. Então ele vai poder abdicar, vamos dizer assim, muito mais fácil de uma oportunidade de emprego. Coisa que, infelizmente, as pessoas de classe mais pobres não têm. Mas que se a empresa souber enxergar isso e produzir uma oportunidade ali, é bem relevante. E a gente vai conseguir ter trabalhadores muito engajados. E é tudo que as organizações querem hoje, né, Rafa? É gente mais engajada, é gente envolvida com a empresa, diminuir taxa de turnover, e eu acho que tudo depende de muito do que a gente falou, né? Ter diagnóstico, ter direcionamento, ter letramento, obviamente você ter o cuidado com a valorização dessas pessoas. E para a gente fechar, estamos chegando no final, infelizmente, porque o papo está bom e são muitas ideias boas para quem está assistindo, que recursos, ferramentas, indicações, às vezes de livros, de materiais, de pesquisas, você diria que quem está olhando com mais carinho para esse assunto poderia buscar? Então, assim, eu diria que ferramentas para empresas, assim, eu diria que ter, por exemplo, um RH diverso é muito importante. Você ter ali um RH que tem grupos diversos representados, porque eles vão conseguir incluir pessoas diversas também, de formar ali um grupo diverso em relação a isso. Você ter programas de apadrinhamento, por exemplo, carta de boas práticas, enfim, educação, letramento, etc. Mas eu diria, e aí você perguntou, por exemplo, vamos dizer assim, não tecnologias, mas até o que acompanhar. Eu diria que as redes sociais estão muito boas nesse sentido. Tem vários influencers, vamos dizer assim, eu não gosto desse nome, mas enfim, influencer, que estão falando sobre diversidade, que estão falando sobre ESG, que estão falando sobre como desenvolver práticas mais inclusivas. Então, assim, acompanhar as redes, assim, eu acho que até, enfim, o meu lugar no LinkedIn, eu tentei muito treinar o meu algoritmo, que é do tipo, colocando pessoas, não só do meu segmento, e aí até lembro de uma vez um amigo falou assim, não, mas tem que pegar pessoas de segmentos diferentes, porque aí vão ser seus futuros clientes. Eu falei assim, não, eu tô ligado, eu entendo isso, mas eu quero ter no meu LinkedIn, no meu perfil, pessoas que estão fazendo coisas parecidas comigo para eu aprender. Eu tenho sempre um espírito de um eterno aprendiz, assim, hoje eu sei uma coisa, amanhã eu vou saber um pouco mais, e vou trabalhar, e vou melhorar, e vou fazer cada vez mais conhecimento. Então eu diria que você ter ali uma rede social onde esses grupos, perfis estão postando e falando sobre isso, é uma excelente forma de aprender, né? Uma excelente maneira que você vai construir essa aprendizagem, que é uma aprendizagem diária mesmo. Às vezes até você não queria nem estar necessariamente ali muito concentrado aprendendo alguma coisa, e do nada aparece um vídeo no seu feed, aparece um podcast, alguma coisa assim, e você vai aprender com esse podcast, com esse vídeo, com esse texto, com esse e-book, seja lá a forma como for. Acho que o LinkedIn ele tem um lugar danoso, né? Vamos dizer assim, muita gente postando muita coisa, então que isso todo mundo está fazendo muito sucesso, isso pode gerar um certo estresse, mas tem um outro lado que é um lado bem positivo, assim, que é um lado muito que as pessoas estão contando sobre o que elas estão fazendo, e questões também de estratégias para melhorar o seu trabalho, para dar relevância ali. Então acho que sabendo usufruir bem dessa rede, acho muito importante. Acho que é uma boa estratégia, desculpa. Eu concordo 100%. Hoje, a minha forma de atualização mais forte, obviamente que eu faço cursos, eu leio livros e tal, mas eu diria que no dia a dia, a minha forma mais forte de atualização é pelo LinkedIn, seguindo pessoas que postam conteúdos parecidos com os meus,
mas também coisas que não necessariamente são a minha expertise, mas que eu acho que são super interessantes e eu sigo. E por mais que tenha, eu acho que esse excesso de informação, excesso de conteúdo, isso de fato é negativo, se você consegue separar algumas horas, né, da tua semana, do teu dia, do teu mês, dependendo da quantidade de tempo que você tiver disponível para isso, é extremamente positivo. E aproveitando o assunto, sigo o Rafa, né? Cria conteúdos incríveis sobre políticas antirracistas, inclusão dentro do ambiente organizacional, enfim, pelo assunto que a gente está conversando, eu te acho uma super referência, Rafa, vai ser futuro Top Voice e é muito legal acompanhar você nas redes também, porque de fato é muita coisa legal, relevante, muitas vezes profunda, muitas vezes crítica. Eu acho que a mescla, né, o equilíbrio que a gente precisa quando está aprendendo ou acompanhando um dos assuntos, e esse eu acho que é um essencial para você que está olhando a gente, é super importante. E aproveitando que a gente está no finalzinho do nosso tempo, Rafa, abrir a palavra para você mais uma vez, enfim, você dá uma mensagem final para quem está assistindo a gente, dicas, sugestões, o que você quiser, microfone aberto aí. Obrigado, Rafa, obrigado pela dica. Também sigam o Rafael. É muito estranho, né? Tem um Rafael falando com o outro Rafael, parece que uma coisa meio egóica ali, do tipo meio maluco. Mas enfim, sigam o Rafael também. Me sigam também, se quiserem. Mas enfim. Cara, o que eu queria dizer assim, do tipo, eu acho que a questão da diversidade tem um processo, tem um lugar de reparação histórica. Para o exercício da democracia, o exercício de um país envolvido, você tem que incluir grupos que estão historicamente excluídos. Então, vagas afirmativas, comitê de diversidade, mudança de processo, tudo isso que a gente falou, grupo de afinidade, isso é muito importante por questões de reparação histórica. Mas é importante dizer, e eu acho que isso sempre bato nessa mesma tecla, não é só por reparação histórica. Você tem um grupo, enfim, principalmente falando do Brasil, você tem aí mais da metade da população brasileira é negra, mais da metade da população brasileira são mulheres, você tem uma população que está envelhecendo muito rápido, você tem uma parte significativa da população que se identifica como queer. Então, assim, você tem, e aí falando de outras questões variadas de diversidade, é um grupo relevante de pessoas que consomem e que fazem escolhas de consumo baseado no respeito à diversidade. São pessoas que estão no mercado de trabalho, são pessoas muito bem formadas, são pessoas que vão trazer produtividade para a sua empresa, vão trazer inovação, vão trazer lucratividade. Então, assim, não é só reparação histórica, é reparação histórica também, mas é importante para a sua empresa, é para lucro, é para um ambiente de negócios melhor, é para inovação, é para uma série de questões. Sempre gosto de dar o exemplo da Rihanna, né? Tipo, a Rihanna tem uma paleta de cores de maquiagem para mulheres negras que é inacreditável, assim, é muito grande. E ela hoje ganha muito mais dinheiro com isso do que com música, tanto que ela não faz um álbum novo há muito tempo, infelizmente. Mas ela acaba tendo nesse negócio o core do business dela. E assim, por que ninguém fez isso antes? Precisou uma mulher negra chegar com sucesso, ganhar muito dinheiro e aí, com esse dinheiro investir num mercado que como ela sempre fala, ela falou, cara, eu só investi numa coisa que eu precisava, eu queria para mim e eu percebi que tinha um lugar de negócio. Então precisou uma mulher negra estar num lugar de poder para identificar isso e ganhar muito dinheiro com esse ponto. Então, assim, diversidade, vou bater de novo na mesma tecla, é reparação histórica, mas não é somente. É sobre produtividade, sobre uma cultura mais inclusiva, é sobre inovação, sobre criatividade, sobre lucratividade. Então, diversidade é sobre várias questões, mas é sobre também relevância do seu negócio e a viabilidade do seu negócio para o futuro. Rafa, muito, muito, muito obrigado por estar aqui hoje, por compartilhar tanto conhecimento. Para você que está assistindo hoje, se você ainda não tem na sua empresa, no teu dia a dia, enfim, no que você faz, esse cuidado, esse olhar para a diversidade, para a inclusão, para ter diferentes públicos, né? Hoje a gente falou muito mais da questão racial, étnico-racial, mas é isso que o Rafa falou, é questão de gênero, é questão etária, é questão de pessoas com deficiência, né? Enfim, orientação sexual. A gente tem uma série de diferenças que podem somar e agregar para a tua realidade, para a realidade da tua área, do que você está trabalhando, da empresa. Então, é isso, né? Eu acho que tem a questão sempre da reparação,
mas nunca é só. Eu não vou fazer isso porque é bonzinho, não vou fazer isso porque é legal. Você vai fazer também porque, cara, ter gente diferente na sua empresa é positivo para a inovação, é positivo, como o Rafa acabou de falar, para a lucratividade. Então, é o caminho necessário e importante. Fico super feliz de poder divulgar um pouco mais, de conversar mais sobre o assunto, como um especialista, obviamente. Se você gostou, segue a gente aqui, né? Toda semana a gente traz novos bate-papos aqui no IBESG Talks, e eu acho que é isso. Um grande abraço para você, até o próximo IBESG Talks. Rafa, muito obrigado, até a próxima conversa que a gente vai ter, e é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente, valeu.